A publicidade dentro dos jogos mobile permite anúncios inovadores, sendo uma excelente oportunidade para as marcas e empresas. Os dois andam de mãos dadas e, conforme os games evoluíram, a publicidade foi se adaptando às novas realidades e tecnologias desse universo. Eu costumo falar que a publicidade ela alavancou a produção dos jogos, porque não tem como você jogar um GTA, que é um jogo clássico, né? E dentro do GTA você não ver uma propaganda, tá? Não tem como você jogar um jogo, por exemplo, Need for Speed, sem você também ver uma propaganda. Ou você jogar um jogo como Skate 2 e você não ver uma marca conhecida que você usa. Então, a própria agora, o último jogo que saiu agora do Tony Hawk, dentro da estrutura do Tony Hawk, um personagem, lembrou um personagem brasileiro, né, o que é o Chorão, e dentro da estrutura também apresenta marcas de empresas atuais. Então isso é uma coisa que hoje as empresas estão explorando muito, empresas da área alimentícia, de vestimento e outras empresas, né? Quando você vai fazer uma corrida de um jogo de Fórmula 1, que seja, você vai ver que tem propaganda e o licenciamento e credenciamento do presencial, vou falar do real, né? Também no virtual é o mesmo. Você vai ver que tem a propaganda específica da Coca lá no presencial e no virtual também tem a mesma propaganda. Então, o que a gente costuma ver é uma estrutura de in-game advertising, então aonde é inserida uma propaganda dentro de um jogo. Isso é comum hoje, tá? É comum hoje você ver jogos que tem a inserção de propagandas dentro do jogo. Eu não estou falando propaganda externa do jogo, quando você joga aparece um banner, alguma coisa. Dentro da estrutura do jogo está fixado aquele banner, aquela propaganda, a roupa que a pessoa usa, onde está colocado. Empresas como a Audi, Coca-Cola, Burger King, essas empresas têm investido muito. Por quê? O perfil de quem joga, um perfil de pessoas jovens, vai repetir várias vezes essa propaganda na cabeça da pessoa, vai fixar a marca. Então, o jogo, nada melhor que um jogo para poder colocar a propaganda. No YouTube, né, é até clássico isso, né? Quando você abre o YouTube, o que você faz? Você abre o vídeo, abre a propaganda, você clica no botão pular, você nem espera a propaganda passar. No jogo você espera, tá? Então quando eu jogo um jogo de corrida, tem lá a propaganda, lá, tô aguardando o sinal abrir, tem a propaganda, eu fico olhando para a propaganda, tá ali fixo, eu não reclamo, porque eu tenho que aguardar, se eu não aguardar aquilo lá, não vai sair, não tem como tirar dentro da estrutura de um jogo. Para o desenvolvedor, nós temos que pensar que não existe um modelo único de desenvolvimento de jogos. Nós temos grandes empresas que desenvolvem jogos gastando muito dinheiro nisso, e nós temos o desenvolvedor individual, alguém na casa dele com um computador escrevendo um jogo para celular. Quando a gente pensa nisso, a publicidade permite que o desenvolvedor individual consiga monetizar o jogo dele. Com isso, ele tira um retorno financeiro que permite que mais pessoas trabalhem com isso, o que acaba gerando um mercado novo de desenvolvimento. Em relação à empresa, por que é benefício para a empresa anunciar antes de um jogo? Bom, varia do segmento da empresa. Por exemplo, uma empresa que trabalha com desenvolvimento de smartphones, ela tem um nicho específico dela, vendo a publicidade dela. Muita gente que joga, por exemplo, no celular, também acaba tendo algum outro tipo de videogame, seja um computador, seja um console. Então é um nicho muito específico que a publicidade pode atuar. Quando a marca deseja anunciar os seus produtos dentro de um jogo mobile, normalmente isso se faz através de uma agência, né? Existem mais de uma forma de trabalhar. O ideal, a meu ver, seria que as marcas pudessem entrar em contato direto com os estúdios. Assim ela teria mais facilidade de lidar com o produto final, com a ideia que a marca tem, ou até com alguém especialista nisso, né? Porque o que normalmente acontece? Qual é a cadeia natural? Alguém da agência normalmente propõe para a marca que eles façam um jogo, ou algo do gênero. E daí existe aquele cara da agência que tem uma vontade de fazer o próprio jogo.
E aí ele usa esse meio para entregar esse produto. Quando o ideal seria que alguém especializado, alguém da indústria de fato, entrasse em contato com a marca já com uma proposta. Não nesse sentido, né? Mas a marca vir até ela, até a empresa e dizer, olha, a gente é da marca X, a gente vende hambúrguer e a gente entende que vocês fizeram um jogo que tem um perfil que faz sentido pra gente. Eu gostaria de saber se a gente pode alinhar. O mundo ideal, o mundo perfeito pra mim, seria a gente conseguir juntar as marcas que são similares. Por exemplo, a Taurus fazer, que é uma marca de armas, fazer alguma inserção em algum jogo de guerra como um Counter-Strike, como jogos que tu vai ter a marca ali, a arma especificamente, assim como acontece com o Gran Turismo, por exemplo. O Gran Turismo, todas as marcas que estão ali dentro são marcas que pagam para estar dentro do jogo. E não o contrário, não é uma questão de licenciamento. Diferente do que acontece, por exemplo, num FIFA, que o jogo paga para o jogador, para ter a marca do jogador, mas ao mesmo tempo ele recebe da Adidas, da Nike, de todas as marcas que querem vender dentro daquele game. Esse, para mim, é o modelo perfeito, que é as duas coisas possuem uma sinergia natural. Por exemplo, com a HBO, ou até com Netflix, ou com a Sony, por exemplo, ou a Disney, a gente chegava com a proposta de um filme que ia lançar, por exemplo, o Mowgli em live action, com a Colgate, porque a Colgate tinha um viés naquele momento de salvar, guardar água, de não gastar muita água e afim. Então era importante ter essa sinergia, porque todo mundo ganhava. Mowgli apresentava uma coisa da natureza, mostrava uma preocupação com a natureza junto com a marca que também quer vender essa ideia. Então a gente buscava todos essas conexões, por exemplo, com a marca com a Canon, por exemplo, junto com o Doutor Estranho. Faz sentido, porque o Doutor Estranho é uma coisa muito louca que ele vai mostrar e a gente faz um promocional mostrando o que pode fazer, o que um bom fotógrafo pode fazer com os efeitos que tem na própria máquina para ter esse efeito de Doutor Estranho, do filme Doutor Estranho. Então, esse tipo de junção acontece também através da agência, né? Então é uma forma que se propõe. Existem 3 tipos principais de anúncio para jogos mobile. O anúncio intersticial, que toma a tela inteira do dispositivo para exibir uma imagem estática. O banner, que ocupa de maneira fixa o topo ou o rodapé do dispositivo, geralmente exibido num GIF que fica repetindo constantemente. E por fim, o vídeo recompensa, que é um anúncio opcional, mas que concede ao jogador uma recompensa caso ele assista o vídeo até o final. No passado, a publicidade tinha um espaço definido entre a grade televisiva. Com a evolução para a mídia interativa, houve a necessidade de adaptar a publicidade para esse novo meio e sem que a interação constante entre o jogador e o jogo fosse quebrada por intervalo comercial. Dessa forma, surgiu a publicidade recompensada, que é quando o jogador precisa de um bilhete, por exemplo, para gerar uma roleta que pode premiá-lo com um personagem novo. Ele pode assistir a um anúncio publicitário para conseguir 2 bilhetes em vez de um. Muitas vezes o vídeo, como anúncio, aparece entre uma fase e outra do jogo. Mostrar a característica ou mecânica principal do seu game de forma direta. Perguntei às pessoas próximas a mim que jogam casualmente e eles me informaram que eu presto atenção apenas nos primeiros 3 segundos do anúncio. Eu posso me considerar bem sucedido se o jogador assistir a 10. Sendo assim, dependendo da natureza do anúncio que eu quero fazer, eu posso utilizar a publicidade interativa. O que é um anúncio interativo? É um anúncio que pede para você fazer alguma ação do jogo, vamos dizer assim, mover um personagem, alguma coisa assim. E alguns anúncios dão essa falsa impressão, fazendo arrasta o personagem, você clica na tela, já vai para a tela de download do jogo. Isso tem algumas implicações. Às vezes a empresa está tentando aumentar o page view daquele jogo. Então ele quer anunciar o jogo no futuro, mas aí não tem tanta visibilidade. Ele cria um anúncio desse que é, entre aspas, falso, né? Simulando a ação do jogo, e transfere o usuário para a página do jogo.
Alguns podem realmente achar o jogo interessante e instalar. Alguns podem, por confusão, por engano, acabar instalando esse novo aplicativo que foi anunciado. E outros simplesmente vão fechar a aba, mas já deram o page view da empresa do jogo original. É uma questão um pouco complicada, eticamente falando, mas aumenta o score do aplicativo.